Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje um tema que está trazendo dor de cabeça para muita empresa, para muito empregado e para a gente do CERMIT também. Carga mental de trabalho. Porque a gente pode dividir a carga de trabalho em duas partes, né? Pelo menos de forma didática, em carga física e carga mental. Só que a carga mental, ela também tem várias influências. Por exemplo, eu tenho a capacidade de resposta do trabalhador e as exigências do próprio trabalho. Vamos começar pela exigência do trabalho. Primeiro eu tenho o conteúdo do trabalho. O que eu estou fazendo ali? Então tem muita exigência de tempo, de prazo, ou a minha atividade exige algum risco. Isso tudo não vai influenciar na minha carga mental? Com certeza. Eu também tenho condições ambientais. Uma coisa é eu estou trabalhando num ambiente que tem ar-condicionado, com uma iluminação adequada, com pouco ruído. E outra coisa bem diferente é muito barulho, temperatura elevada, baixa iluminação. Outro item, aspectos psicossociais. Por exemplo, a relação que eu tenho com minha chefia, a relação com os colegas de trabalho, isso vai influenciar também. E por fim eu tenho a questão do desenho do pós-trabalho, a questão do mobiliário e tudo mais. Isso tudo vai ter uma influência. Só que isso são exigências do trabalho. Mas eu tenho outro lado também, que depende do trabalhador, da sua capacidade de resposta, que vão ter fatores pessoais. Por exemplo, a idade desse trabalhador, a experiência dele, a motivação naquela atividade e também fatores extralaborais, como por exemplo, assim, eu estou com alguém doente em casa, estou com uma relação difícil com a esposa, com o esposo, financeiramente a pessoa está passando por dificuldade, tudo isso vai influenciar. Mas fica parecendo que a carga mental depende de excesso de trabalho, né? Não. O pouco trabalho também vai trazer problema. Você pode estar dizendo, eu quero esse trabalho que vai trazer problema porque está trabalhando pouco. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalhei numa empresa que era um órgão público e eu tinha uma determinada atividade lá. Porém, cortaram as verbas e tudo mais, não tinha muito mais o que fazer. Aí minha chefe falou o seguinte, olha, a única coisa que tem para fazer é carimbar os processos. Aí fui lá para uma sala, pilhas e pilhas de papéis, e o que eu tinha que fazer? Pegar o carimbo, carimbar a primeira página, colocar lá, escrever 1, virava a página, carimbava, escrevia 2 e assim ia. Primeiro dia, ok, segundo dia, primeira semana, segunda semana. Depois de 1, 2, 3 meses, eu já estava uma pilha de nervos e eu pedi as contas. Não era um salário ruim, era meio expediente, mas eu não aguentava mais fazer aquele serviço. E percebe que não era uma carga de trabalho elevada, mas aquilo me desmotivou muito, eu estava sendo subutilizado. Só que eu tinha condições de pedir as contas, e se eu não tivesse, eu não poderia até adoecer, e se a exigência física fosse maior, juntando com a carga mental? Percebe que é um problemaço e às vezes não é considerado? Eu falei para você que todo vídeo é indicar um livro, né? Hoje um livro muito bacana que trata desse tema, A Inteligência no Trabalho, Alan Wisner, da Fundacentro. Então, eu não sei se tem digital, mas físico tem. Então, bora lá. Uma das características mais notáveis dos seres vivos é a diversidade de suas reações numa dada situação. Dentro de uma mesma população, variam consideravelmente as reações diante da ingestão de uma mesma dose de álcool ou da mesma exposição ao benzeno ou ao barulho. Podemos, pois, esperar uma grande diversidade de tolerância às dificuldades das situações de trabalho. Aquilo que ele está falando depende de cada um, né? Todo indivíduo chega ao trabalho com seu capital genético, remontando o conjunto de sua história patológica antes do nascimento, a sua existência em útero, e com as marcas acumuladas das agressões físicas e mentais sofridas na vida. Olha lá, ele traz também seu modo de vida, seus costumes pessoais e étnicos, seus aprendizados, tudo isso pesa no custo pessoal da situação voltada de trabalho em que é colocado. De maneira mais precisa, Dejus mostra as dificuldades, às vezes extremas, das relações entre, por um lado, a pessoa e sua necessidade de prazer, no caso do trabalhador, e por outro, a organização, a empresa, que tende à instituição de um automatismo perfeito a adaptar o trabalhador a um modelo de máquina. Aí se acham as raízes profundas do conflito. Percebe que isso é forte? Ou seja, eu tenho uma empresa com um objetivo, eu tenho um trabalhador com outro objetivo e há uma forçação, só que eu tenho também
as características desse próprio trabalhador. Isso tudo pode trazer uma consequência até de doença para esse trabalhador. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida? Coloca aí nos comentários ou manda um e-mail para mim, sobralj@hotmail.com, ou manda também sugestão de pauta. Ah, e não esquece de vez por outra entrar lá no meu site www.jornalsegurito.com. Um abraço e até a próxima semana.